Bom dia, pessoal. Boa tarde já, né? Bem-vindos a mais uma live, a mais um encontro. Bom que vocês tenham gostado das lives. A gente está numa semana para falar sobre rotinas diárias. Vocês me escutam bem? Confirmem para mim que o áudio tá bom e a gente começa mais um estudo. A Rafa conhece os peixes da casa e está aí reconhecendo eles. Bem, pessoal, vamos lá. A gente está essa semana falando sobre rotinas diárias, com o intuito de auxiliar vocês a entenderem melhor a necessidade de a gente manter as rotinas. Então, ontem eu expliquei como a gente pode se comportar de forma a equilibrar os nossos chakras, a estar em dia com as nossas expressões espirituais, a estar em dia com o que a gente realmente almeja da vida. Então, para isso a gente tem que ter vontade, né? Então, eu falei bastante dessas vontades espirituais ontem, das vontades de cada um dos 7 chakras e do que acontece quando você está em dia com esses chakras. Então, a gente deu uma estudada legal sobre esses temas mais etéreos. Eu vou estar falando nos próximos dias sobre as rotinas para os doshas. Não significa que essa rotina para o vata, que é a que eu vou falar hoje, serve só para o indivíduo vata. Isso serve para todo mundo que vive numa cidade agitada, que vive no computador, vive no celular, vive na internet. Todo mundo que tem um pouco de agitação, um pouco de ansiedade. Então eu vou estar falando hoje sobre as rotinas benéficas para o vata, como praticá-las, qual o objetivo e quando elas são necessárias. A gente vai falar amanhã das rotinas para o Pitta, na quinta nas rotinas para o Kapha e na sexta eu vou explicar como é um dia perfeito de acordo com as rotinas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo numa rotina adequada para o indivíduo vata, eu quero dizer justamente que ele está com um agravamento em vata. O que é um agravamento em vata? Você não precisa ser magro, longilíneo, esguio, vata para ter um agravamento em vata. Agravamento em vata está ligado a pessoas que têm confusão na mente. A pessoa não sabe direito tomar decisão, ela está confusa. Ela começa muitas atividades e não termina todas essas atividades. Muitas vezes ela tem um processo de iniciar muitas coisas, mas por ela não ter muito vigor, muita energia, ela não consegue manter essas funções. Então, também está ligado com o funcionamento metabólico, com os seus horários de fazer as coisas. Então, se você é uma pessoa que acorda e não toma banho, por exemplo, o muco que está no seu corpo vai continuar no seu corpo. O que está grudado na sua pele vai continuar grudado na sua pele. Se você é uma pessoa que pula a refeição, apesar de estar com fome, isso vai agravar a sua acidez, vai ressecar seu corpo, vai fazer você consumir as gorduras que estão sendo guardadas aí. Então, um processo de jejum é isso, mas muitas vezes as pessoas fazem um jejum sem ser medicinal, né? A pessoa comeu porcaria ontem e hoje ela está só pulando refeição mesmo. Quando a gente fala no processo digestivo, a gente precisa de um conjunto de texturas de elementos que privilegia a absorção. Então, se você está comendo muita farinha, se você está tomando muito leite, se você está comendo muita carne, se você está comendo muita salada, qualquer coisa que você faça em excesso, o vizinho está fazendo obra, né? Vocês estão ouvindo a obra aí, pessoal? Que pena, que pena. Queria que vocês não ouvissem esse vazio de obra, mas é uns andares acima, não tem como, tá? Então, quando eu falo no movimento dos alimentos, eu preciso que o alimento esteja se movendo de forma untuosa, quente e estável. Então não adianta eu ficar consumindo muita salada e muita farinha, que isso vai tirar a propriedade untuoso. Não adianta eu ficar consumindo muito sorvete, muita água gelada, muita coisa que não privilegia a digestão, porque eu vou esfriar o meu fogo digestivo. E não adianta eu ficar consumindo elementos que sejam muito estimulantes, como excesso de pimenta, excesso de chá, que promove muita fluidez, muito movimento, porque aí eu vou muito ao banheiro e não consigo absorver. Então, o conjunto de absorção adequada para o indivíduo que tem um agravamento em vata, ele leva muito em conta qual é a densidade do alimento. Então, se eu estou falando que você está muito ansioso, está muito leve, está muito insone, e café é leve e amargo é um problema, quer dizer também que a solução para o seu café talvez seja um creme, um purê, um soufflé, uma coisa mais cremosa e mais pastosa para estabilizar e pesar a sua digestão. E se você não vai ao banheiro todos os dias e não considera isso um problema, leve em conta que se o que eu fiz ontem, eu deixar ali no fogão a 40 graus, jogar umas enzimas e dar uma cuspida naquilo, no dia seguinte aquilo está podre. Está fermentado, a cozinha está fedendo, está começando a vir mosca.
Então não vai mosca nas nossas fezes, porque elas estão retidas dentro do intestino, obviamente, mas a quantidade de putrefação que acontece quando você retém dejetos em você é muito grande. Isso vai levando a um grande adoecimento. Você começa o adoecimento nos dejetos, mas aí isso influi as suas ações, porque você começa a tomar ações que não deveria, já que você não elimina o que não te pertence, você começa a fazer besteira. Aí você vai fazendo besteira, você vai andando em lugares que você não deveria, aí você vai gostando de coisas que você não deveria gostar, que você vai se habituando a elas, aí você vai expressando coisas que não são naturais para você, e daqui a pouco você está com todos os chakras atrapalhados, só porque você não vai ao banheiro todos os dias. Então, a rotina para o Vata, ela precisa ser uma rotina que acalme o indivíduo, que dê a ele disciplina, que dê a ele vigor, imunidade, vitalidade. Vamos falar de um conjunto de coisas. Água morna pela manhã, para ele mover o intestino, para ele eliminar os dejetos. Um café da manhã quente, untuoso e pastoso. Pode ser um mingau, por exemplo, é o ideal para o indivíduo Vata, principalmente no inverno. Durante o dia, privilegiar a fome. Se o cara não está com fome na hora do almoço, uma meia horinha antes do almoço ele tem que atentar para aquilo. Ele pode partir um gengibre numa forma de uma hóstia e chupar aquele gengibre, e aquilo vai aumentar a fome dele. Então ele vai se conectar melhor com o alimento. Não adianta querer empurrar comida para quem não tem fome. Você tem que gerar a fome no indivíduo, tá bom? Então, beleza, falamos do acordar, água morna, do tipo de jejum, o ideal para a gente ter fome na hora do almoço. Agora, você comeu muito, tem sono depois da refeição, o Vata, como ele tem menos vitalidade, ele pode dar uma descansada depois da refeição. É ideal que você não deite. Se você deitar, vai atrapalhar o movimento de absorção. Então, pode sentar com as pernas cruzadas, pode encostar na beirada da cama, pode encostar no sofá, fechar os olhos 10, 15 minutos, bota um despertador e depois você acorda normalmente e volta para suas atividades. Não vale a pena esticar esse sono pós-almoço, porque você começa a fazer muito mal para a absorção. Então ter uma digestão privilegiada, ter fome, se comeu muito, tenta dar uma descansada, tenta ingerir alguma especiaria para melhorar essa absorção. Se você, no meio da tarde, não tem fome, você pode tomar um chazinho de gengibre e um chazinho de erva doce, para manter o Agni vivo. E no fim do dia, o que acontece com o Vata é que todo o dia é muito agitado, então no final do dia seria muito importante que ele se acalmasse. E aí é aquela receitinha da vovó. Ir para casa, sentar no sofá, ligar uma TV, fazer uma leitura, tomar um banho na hora que o sol está se pondo para estabilizar as energias. Sempre que a gente promove calor e untuosidade no corpo, a gente está tranquilizando o dosha de Vata. Então, quem tem insônia, hiperatividade, inquietude, ansiedade, bipolaridade, tem tendências a toque, a pânico, esse conjunto de elementos acalmantes do Vata, um banho quente, são ideais. Já falo de exercícios, tá, Julie? Então, beleza. Chegou em casa sendo um indivíduo Vata, um indivíduo ansioso, um creme, um purê, um soufflé, uma canja de galinha com ou sem galinha, um leite cozido com especiarias. Então, alguma coisa para acalmar, para se aterrar, tá? Aí é aquela receitinha da vovó, cara. O que a vovó fazia? Ela chegava fim do dia, tá em casa, no sofá, o Jornal Nacional com... Era muito, eu lembro assim, nos anos 90, né? Era muito clássico, o Jornal Nacional, todo mundo sentado na sala assistindo e todo mundo já tinha jantado. E aí depois do Jornal Nacional tem aquela novelinha e o pessoal dormia. Quando muito eu assistia uma tela quente, que aí acabava umas 11h30, meia-noite, assim, eu já ia dormir e estava super cansado. Hoje em dia, o Vata está tão agravado que o que acontece é que a gente fica agitado. A gente chega do trabalho e está agitado. Aí a gente faz o quê? Liga o computador, vai ler uma matéria, vai fazer um hobby, vai fazer uma atividade diferente. E essas coisas são agravantes de Vata. Então, qual é a consequência disso? Se você não se sente mal hoje, quando você chegar aos 50, você vai envelhecer muito, você vai envelhecer mais rápido. Se você já passou dos 50, então o ideal é que você preste bem atenção em todo esse sistema que eu contei para vocês, porque como a gente estudou na semana passada, nas fases da vida, do início da vida até a morte, a fase Vata da vida é dos 50 anos em diante. Então, se você passou dos 50, todas essas indicações são ideais para você ter a manutenção da sua vitalidade, a manutenção da vida e viver mais tempo, tá? Pergunta do Derek, se o leite dourado seria bom. Sim, Derek. O chai que eu tenho na Sankhya, eu vou colocar aqui, ó. Chai da Sankhya é o leite dourado. A questão é que há uns anos atrás isso foi ficando famoso, né? Ah, você tem que consumir leite dourado, golden milk.
Eu, quando fiz a fórmula do chai na Sankhya, já pensei na melhor forma de fazer um chai benéfico para todo mundo. Eu só não chamo ele de Golden Milk porque é uma moda da atualidade, tá? Então eu digo que você tenha um chai com bastante cúrcuma, sem chá preto, sem chamate, que é o caso do chai da Sankhya. A pergunta da Julie, fazer exercícios para o Vata. Quais são os exercícios para o Vata? O Vata não pode pegar muito movimento. Então, se você botar ele para correr e pedalar, então impacto e vento não são muito bons. Pedalar não tem impacto, mas tem muito vento, é muito agitante da mente. Então, talvez os Vatas não gostem tanto assim da indicação que eu vou dar, mas a gente está falando do ponto de vista medicinal. Do ponto de vista medicinal, para o Ayurveda, o melhor exercício para o Vata é uma musculação. Ficar parado fazendo exercício. Ou então uma natação. Ficar calmamente nadando, se conectando com a respiração, se conectando com a sua mente. Qualquer coisa que. Ou um yoga, por exemplo. Um yoga nidra, que é o yoga que acalma. Tá? Qualquer coisa que seja estimulante demais não é bom para o indivíduo Vata. Pergunta da Graça Cordeiro. Quando você acorda cansado? Graça, aí é mais uma questão do Pita e do Kapha que estão exaustos, tá? Aí a gente tem que diminuir as refeições. Provavelmente você está comendo muito antes de dormir. E aí, ao invés de quando você dorme o seu corpo regenerar os seus tecidos, ele está tendo que tomar conta do que você comeu. Então, ao invés de você dormir e regenerar o sistema linfático, eliminar dejeto, mandar o suor mucoso para a pele para você tomar banho de manhã, mandar a urina para baixo, as fezes para baixo para você excretar assim que acorda, ele fica tendo que digerir as coisas que você comeu. Então, geralmente, quem acorda cansado está comendo mais do que deveria, está pesando muito o corpo. Vale a pena tomar um chazinho, por exemplo, de camomila, 1 hora antes de dormir, e talvez pular a janta, tá? Ana Cláudia, comer carne ajuda a aterrar e acalmar a mente caótica? Ana, sim, mas existem outras indicações mais adequadas, tá? Como um mingau com um pouco de ghee, um leite cozido com especiarias com um pouquinho de centelha asiática. Olha, pessoal, estamos 51 pessoas usufruindo da live, 53 agora, fazia tempo que a gente não tinha um público tão grande. Fico muito contente de vocês terem esse proveito. Então, continuando a pergunta da Cláudia, tem uma analogia que o pessoal falava. Diziam que Chico Xavier comia carne uma vez por semana, porque ele já trabalhava em campos tão etéreos, em chakras tão superiores, que se ele uma vez por semana não comesse uma coisa para aterrar, para gerar um peso, ele desencarnaria antes. Não estou dizendo que a gente tem que comer carne, estou dizendo que ela tem uma função biológica, ela tem uma função no metabolismo, ela pesa e aterra. Tá? Tem uma receita no Ayurveda que ninguém usa hoje em dia, mas quando você pega uma pessoa muito desnutrida, muito mal mesmo de tecidos, você faz uma sopa que são 4 carnes diferentes e gorduras de animais diferentes. Então tem 4 bichos diferentes nessa sopa. Isso está nos textos clássicos. Você trata uma pessoa anêmica, um magrinho, negrinho da África, assim, que está muito, muito, muito mal, você não vai pensar muito, você vai dar uma sopa de carne com sopa de osso para esse indivíduo que vai melhorar a vitalidade dele. Não vai ficar pensando em qual é a opção vegetariana e vegana para isso, tá? Fale sobre como finalizar projetos. Começo uma arte, não termino, começo outra, estou com 5 em andamento e não sinto vitalidade, não consigo focar. Vitória, é muito possível que você seja um indivíduo vata. Então, pode ser legal para você estar levando muito ao pé da letra todas as indicações que eu dei. Antes de dormir, faz uma automassagem, coloca um pouco de óleo de gergelim nas mãos, nos pés, no umbigo, no topo da cabeça e nas orelhas. O óleo sempre quente, tá? Isso é um bom aterrante para o vata. Comece a ter disciplina alimentar. Pensa assim, como é que eu vou ter disciplina nos meus projetos de trabalho? O que é mais importante para você? É acordar no mesmo horário todos os dias, dormir no mesmo horário todos os dias. Pensa que a disciplina para as coisas mais físicas só vão acontecer quando o seu campo sutil estiver disciplinado. Arruma o seu quarto ao acordar, limpa a sua casa, lava a louça constantemente, toma o banho sempre no mesmo horário, tenta tomar um banho quando o sol nasce, um banho quando o sol se põe. Consome coisas mais quentes, mais untuosas, mais pastosas, tá, Vitória? Essa é a pergunta ideal que eu gostaria de responder num dia como hoje, para que a gente possa focar bastante no tema do Vata. Então, o indivíduo Vata ele precisa realmente fazer um conjunto de rotinas. E aí eu costumo tratar o indivíduo Vata e falo assim, cara, você não tem nem que fazer o que eu falo. Você tem que ter rotina. Se você não fizer nada do que eu estou te falando, mas as besteiras que você faz estiverem nos horários certos, você vai ver que pouco a pouco seu corpo começa a se ajeitar. Pouco a pouco seu corpo começa a se encontrar. Então, se você não tiver rotina, é muito difícil se você não tem rotina com o seu corpo, com a sua dieta, com a sua mente,
É muito difícil você ter uma rotina externa, uma rotina com trabalho, uma rotina com amigo, uma rotina com família, uma rotina com projeto, tá bom? Então busca melhorar internamente, você vai melhorar externamente. Julie, existe uma forma de amenizar o agravamento vata nos exercícios? Musculação à noite agrava. Como amenizar? Então, Julie, o ideal seria você talvez consumir umas tâmaras antes de fazer os seus exercícios, tá? Talvez seja legal você é, fazer uma automassagem todos os dias após o banho, se forçar a fazer a musculação de manhã. A gente vive numa sociedade que diz assim, que você tem que trabalhar durante o dia. Olha que doideira. Enquanto o sol está a pino, a maioria de nós dedica o nosso tempo para um crescimento que não é o nosso mesmo. É só para fazer dinheiro, nem é para o seu próprio projeto, às vezes é para o projeto de outra pessoa que você está fazendo dinheiro. Então, muitas vezes a gente dedica as nossas energias ao mundo, a gente tem que dedicar as nossas energias a nós mesmos, para que a gente melhore a nossa vitalidade. Então, se o que você faz, você está fazendo para ganhar dinheiro, não estou falando que isso é errado, mas você não encontrou o seu Dharma. Você não encontrou alguma coisa boa para fazer na sua vida que seja boa para os outros seres e que vá te gerar renda. Acredita, meu amigo, isso existe. Se você não acreditar, você não vai encontrar. Tá? Agora, se você acreditar nisso e pouco a pouco for perseguindo, você talvez nem precise trocar de emprego. Eu tenho um grande amigo paciente que está fazendo, que ele é um dos grandes professores, um dos grandes mestres da impressora 3D aqui no Brasil. E ele me procurou para fazer tratamento, mas ele acompanha as lives regularmente. Provavelmente ele vai falar mais tarde que eu comentei dele na live, vai ficar feliz. Ele está começando um trabalho de estudo mais profundo de Ayurveda. Ele fez o curso de culinária, fez o curso de rotinas diárias, que está disponível para vocês essa semana. E ele vai colhendo resultados muito bons. Aí ele foi me contar agora há pouco, eu não tive tempo de respondê-lo, que ele foi fazer uma aula de formação em yoga e quando a professora conheceu ele, viu que ele já tem tanto conhecimento de Ayurveda que chamou ele para dar uma aula de uma introdução ao Ayurveda nesse curso de formação no yoga. Então o cara ainda é professor de faculdade, ele ainda trabalha com impressora 3D, mas como ele está bebendo da fonte, está respirando o conhecimento ayurvédico, está treinando isso no corpo dele, ele já está sentindo a diferença. Eu vejo que muitas vezes quem passou dos 40, 50 anos tem uma facilidade maior de gerar, de fazer as rotinas adequadas, porque já vê a diferença que isso faz na vida. Então, pessoal, não esperem até que vocês tenham mais de 40, mais de 50 anos. Façam isso antes de vocês perderem parte da vitalidade, antes de passar pela menopausa, antes de diminuir a virilidade, busquem fazer as coisas que gerem manutenção da vida. Nisso, a live de hoje está um sucesso, pessoal. Cheio de indicação antivata para vocês. Pergunta da Helena. Edson, estou fazendo o processo de óleo de rícino com gengibre em pó no umbigo. Posso ficar com a pastinha no umbigo durante o dia e a noite? Helena, eu acho que se você só deixar de noite, tá bom. Se você deixar todos os dias, pode ser que eventualmente isso machuque o seu umbigo, porque o gengibre ele é um pouco abrasivo da pele, né? Então faz só de noite mesmo e atenta para ver se você não está machucando a sua pele. Musculação 2 vezes por semana pode ser legal, Juliana, tá bom? Para saber meu dosha, eu preciso passar por um terapeuta? É ideal que você passe por um terapeuta. Se você ficar acompanhando as nossas lives, você vai aprender bastante. Se você pegar no YouTube o canal Sankhya Ayurveda, você tem lá um vídeo que chama Ayurveda na primavera. É um vídeo que eu não falo só de Ayurveda na primavera, eu falo de muitas indicações e explico como identificar o seu próprio dosha. Se vocês se interessarem por aprender mais, eu indico que vocês façam um curso de rotinas diárias. O curso de rotinas diárias está disponível para vocês. É um curso com valor super acessível para todo mundo poder comprar. Ele está com o link disponível na minha biografia. Com esse curso, você vai aprender bastante sobre os fundamentos do Ayurveda, as rotinas diárias do Ayurveda. Tem aulas práticas de meditação e de respiração para Vata, para Pitta, para Kapha. Eu dou um conjunto de introduções sobre fisiologia, digestão, Agni. Está super fera o curso. É realmente um curso com o objetivo de ensinar vocês a como utilizar o Ayurveda no dia a dia. Tá? Quanta pergunta, pessoal? Eu vou responder o que tem. Depois eu não vou conseguir responder mais, tá? Tem muita coisa aí. Então vamos para a do Derek. Eu sou muito disperso às vezes e agitado. Estou tentando fazer algumas adaptações na alimentação e práticas de pranayama. Acho que está me ajudando. Derek, pranayama, controle da sua respiração, dizer ao seu corpo que você inspira e
expira é muito importante. Se você controla a sua respiração, você controla o seu pensamento, tá? Helena, tenho 61 anos e zumbido no ouvido, direto em uma função da doença de Meniere, com perda auditiva de 95% no ouvido direito. Você falou de pingar óleo de rícino morno no ouvido? É óleo de gergelim, prensado a frio, morno, uma gota em cada ouvido antes de dormir, sempre morno. Pode pingar todas as noites antes de dormir, isso é muito bom para agravamento em vata. Agora, como você vai começar a se auto-aplicar coisas, eu acho que é legal você passar por uma consulta. Tá bom, Helena? Hum, Paula, tem como ser dois doshas? Porque eu sou Pitta, mas tenho características Vata. Exatamente, Paula. Nós somos os três doshas. Então eu tenho eloquência e criatividade, isso é Vata. Eu tenho inteligência e discernimento, isso é Pitta. E eu tenho memória e estabilidade, isso é Kapha. Então todo mundo tem os três doshas, mas em geral a gente agrava para um ou para dois doshas. Então hoje eu estou falando mais sobre o agravamento em Vata, e é comum que todos nós agravemos em Vata em algum momento. Tá bom? Diório. Mestre, um Vata Pitta com alteração de humor e de pensamentos. Seria um desequilíbrio Pitta? Qual seria a indicação? Diório, não é só um desequilíbrio Pitta, tá? É um desequilíbrio Vata também, a não sustentação do mesmo estado psicológico é um desequilíbrio Vata. Então, se você vê assim, fico muito feliz, mas rapidinho já tô triste. Tô triste, mas rapidinho já não lembro por que eu tô triste. Geralmente é um agravamento em Vata, por excesso de Vata na mente. Talvez guia no nariz e óleo de gergelim no ouvido, aquele chai antes de dormir, sejam bem legais. Tá bom, Diório? Se puderes explicar um pouquinho sobre o óleo de gergelim. Quando a gente fala sobre óleos, eu falo que o ghee é doce, pesado e frio. O óleo de coco é doce, frio e leve. O óleo de semente de mostarda, que não tem muito no Brasil, ele é leve, quente e picante. O óleo de girassol, ele é estável e quente. O óleo de gergelim, se o vata ele é leve e frio, o óleo de gergelim é quente e pesado. Então, essa capacidade que o óleo de gergelim tem de estabilizar o vata é justamente por essa capacidade que a gente utiliza ele para estabilizar o vata. Tá bom? Para que serve o óleo de rícino e gengibre no umbigo? Vitória, essa foi uma indicação que a gente fez durante há mais ou menos um mês atrás, na Semana de Nutrição Ayurveda, onde eu lanço uma série de vídeos explicando sobre como a gente pode utilizar a nossa dieta para privilegiar a nossa rotina. Nessa massinha é assim, ó, óleo de rícino com gengibre em pó, até que você forme uma massa. Essa massa não suja a sua mão, dá para você moldar. Oi, Cleus, agora que eu te vi aí, bem-vindo à live. Manda um abraço pro seu marido, tá? Então, Vitória, desculpa devanear, pessoal, tô bem vata também, tá? Com esse barulho na minha cabeça, acho que vocês também ficam vata. Então, Vitória, você vai fazer essa massinha. Essa massinha não estraga porque é óleo com pó. Você pode botar no Tupperware, botar do lado da sua cama. Toda noite antes de dormir, você recheia o seu umbigo com essa massa e aí você vai ter uma capacidade de digerir o vata. Você vai facilitar a ida ao banheiro, tá bom? Bem, pessoal, respondi bastante coisa. Jatya de oil é pita? Olha, não sei o que é o Jatya de, tá bom? Eu preciso dar uma pesquisada. Não sei se é um óleo bom para pita. Pessoal, vamos encerrando a live aqui. Eu ainda não cozinhei o meu almoço, estou com a minha namorada ainda, ela está comigo até amanhã. Então eu ainda estou aqui em cima de estar dando uma atençãozinha para ela enquanto a gente monta as lives, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Cíntia, eu vou ver qual é o nome desse óleo e trago a resposta para você amanhã, tá bom, pessoal? Então amanhã a gente tem uma live 12h40 para falar sobre as técnicas para controlar o dosha de Pitta. A gente falou só sobre o dosha de Vata hoje. Divulguem a live para os seus amigos. A gente chegou a ter 63 pessoas hoje, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, que a gente consiga ter um bom proveito. Agradeço muito que vocês consigam usufruir desse conhecimento, porque pouco a pouco seremos pessoas mais saudáveis e vamos gerar seres mais saudáveis. E daqui a 100 anos a nossa civilização estará mais saudável. Namastê, pessoal. Até a próxima.